Olá, muito boa noite a todos. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Nosso convidado de hoje é o governador do Ceará, governador Camilo Santana, que foi eleito pelo PT para um segundo mandato e hoje vai falar sobre vários assuntos. Vamos começar, governador, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mauro. Vamos começar falando sobre o problema do óleo nas praias dos estados do Nordeste. Esse é um problema que vai afetar muito o turismo nesse fim de ano. O Ceará foi afetado com praias bastante conhecidas como Morro Branco, Canoa Quebrada. Como é que está a situação no estado agora? Essa situação do óleo é muito grave, né? Principalmente para uma região que a base, vamos dizer, da economia é o turismo, pelas belas praias. Apesar de todas as ações que os governos estão fazendo, os municípios, né? Não só na contenção, tentando prevenir a chegada desse óleo, mas também a limpeza. O Ceará talvez foi o estado que menos foi afetado, porque exatamente ela pegou mais os estados que estavam mais, vamos dizer, a oeste, ali, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Quando você começa a fazer a curva para Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão foram os menos afetados, mas isso até agora a gente está com um grupo de trabalho com a Marinha, com o IBAMA, com a Defesa Civil do Estado, também fazendo algum trabalho de prevenção para evitar que essas manchas cheguem à beira da praia. Então, a gente o senhor tem uma formação de engenheiro agrônomo, e o senhor trabalhou no IBAMA. Inclusive, eu sou servidor público concursado do IBAMA. Então, o que o Brasil está fazendo é o que deveria ter sido feito? O governo poderia ter feito mais? Então, o grande problema, a crítica que nós, governadores, fizemos ao governo foi o tempo, ou seja, demorou muito a tomar as decisões e as ações importantes. Nós estamos com mais de 60 dias com esse processo. Então, ela demorou um pouco, e isso, mas agora está todo mundo envolvido, o IBAMA, a Marinha, os municípios, os estados. Então, a preocupação é saber qual é a quantidade de óleo ainda que vai chegar ao litoral brasileiro. Bolsonaro disse que o pior ainda está por vir. Pois é, há uma indefinição. O governo federal, que é o grande responsável pela área de mar no Brasil, identificou o navio. É preciso punir os responsáveis, mas é preciso ter mais agilidade quando um episódio desse acontece, porque isso é que talvez é a primeira vez na história do Brasil que um crime ambiental dessa magnitude acontece. Então, a gente precisa ter tomado medidas mais rápidas, mais enérgicas, para evitar maiores danos à região. Aproveitando a sua formação e o seu trabalho na área ambiental, por que o Brasil, um país que tem um litoral desse tamanho e que explora petróleo, inclusive, por que o Brasil não tem um sistema de monitoramento mais eficaz, que consiga pelo menos detectar o perigo quando ele está chegando? Não, o Brasil tem, as empresas de petróleo no mundo, elas cumprem rigorosamente aí padrões internacionais, né? A pergunta é por que esse navio não informou esse derramamento, se ele foi criminoso, se ele foi intencional, ele foi acidental. É preciso ainda saber, a preocupação dos estados é saber uma resposta ao que ocasionou, até para saber o volume. Se já a gente identificou o navio, é preciso saber qual o volume de óleo que foi jogado, se foi intencional, se foi acidental, porque se foi acidental, o protocolo diz que a primeira coisa que a empresa tem que fazer é informar, né, para exatamente poder tomar as medidas mitigadoras, se antecipar o fato desse óleo chegar às margens. Então, inclusive nós temos a Petrobras, que é a empresa de petróleo do Brasil, ela tem vários CDs, que a gente chama, que são centros que estão equipados exatamente com equipamentos para poder... Agora, qual é o problema desse óleo? A densidade do óleo ela é de uma densidade que ele não fica na superfície, por exemplo, é por isso que não é possível verificar através de radar ou de satélite, ele nem fica também no fundo do mar, ele fica num espaço intermediário, por isso a dificuldade de identificar essas manchas no litoral. Então, por isso que está sendo feito, lá no Ceará, por exemplo, a Marinha está monitorando tanto o litoral oeste e leste diariamente com o navio, e nós colocamos uma aeronave para fazer um sobrevoo também diário, para identificar, porque a ideia é que encontrou manchas em alto mar, a gente poder tirar antes de chegar
às Mas margens isso já da deve ter praia. afetado e muito o turismo de todo o Nordeste, de toda a região para o final do ano. Um impacto importante, grande. Já tem Grande uma para a previsão, economia. uma expectativa? Ainda não, mas a economia porque tem milhares de pessoas que vivem das pousadas, dos restaurantes, né, dos guias turísticos, do transporte, né? Então, infelizmente, tem sido um prejuízo enorme para o Nordeste brasileiro. Queria aproveitar o tema do turismo, que é outra questão também que me intriga. Por que o Brasil, com esse potencial todo que tem, não é um dos líderes mundiais em turismo, não atrai uma quantidade muito maior de estrangeiros, de turistas estrangeiros para cá? Por que a nossa indústria do turismo não vai para frente? Essa talvez seja o maior desperdício que o Brasil ela não aproveita esse potencial, essa oportunidade. Nós temos um país com áreas maravilhosas, de todos os aspectos geográficos e naturais, né? Uma cultura maravilhosa, uma culinária maravilhosa. E o percentual de turista estrangeiro que vem ao Brasil, o Brasil é uma coisa insignificante, né? Nós temos muito mais um turismo nacional do que um turismo internacional. Primeiro, eu acho que é preciso resolver um problema no Brasil, que é a imagem muito negativa da violência, principalmente do Rio de Janeiro, que é a principal ponto turístico conhecido no mundo, no Brasil, dá o cartão de visita, e a imagem do Brasil lá fora. Qual é o estrangeiro que vai querer vir para o Brasil quando ele enxerga a imagem com tanta violência? Então, esse é um problema que precisa ser resolvida, encarada com muito foco, muita responsabilidade, essa questão. E uma política mais forte também de divulgação do destino turístico do Brasil lá fora, manter uma relação internacional mais forte para atrair esse turista aqui para o Brasil. Da necessidade do visto para os chineses, americanos, canadenses, para a Índia, Rússia, Japão, isso pode ajudar? Claro que isso ajuda. Ajuda? É uma forma de facilitar que o turista venha Por exemplo, no Ceará, nós temos feito... Eu tracei uma estratégia de que... Eu sempre digo que o Ceará, o Fortaleza, é o ponto mais próximo da Europa. E digo isso porque todos os cabos de fibra ótica que entram no Brasil, eles entram por Fortaleza. A internet que vem para São Paulo, por exemplo, para o Sudeste, ele passa primeiro por Fortaleza. Nós somos hoje o segundo ponto mais conectado do planeta, é o Ceará, em termos de cabos de fibra ótica. Então, a distância nossa para a Europa, há uma proximidade muito grande. Então, nós criamos uma estratégia, transformar o Ceará em 3 hubs. O hub tecnológico, nós não queremos apenas que os cabos passem por lá, nós queremos que os data centers, que as empresas de tecnologia de informação se instalem lá. E agora nós estamos várias empresas estão se instalando no Ceará com esse objetivo, pela facilidade da conexão. Depois, um hub portuário. Nós temos um porto moderno, fizemos uma parceria com o maior porto da Europa, que é o Porto de Roterdã, né? E hoje, que é uma grife, que é para abrir as portas do Ceará para o mundo, para atrair empreendimentos. Nós temos a única zona de processamento e exportação em funcionamento no Brasil, é no Ceará, nesse porto. E um hub aéreo. Nossa estratégia foi fazer do aeroporto de Fortaleza, houve uma concessão privada, quem administra hoje é a empresa alemã, duplicou o aeroporto agora, vai inaugurar, e ser um ponto de conexão com o mundo, porque Fortaleza-Lisboa são 6 horas e meia, Fortaleza-Paris são 8 horas. Então, isso tem sido uma estratégia que o Estado tem estimulado, tem incentivado. Pra você ter uma ideia, Mariana, nós saímos de 8 voos por semana internacionais diretos de Fortaleza para 48. Nós temos hoje voo direto para Paris, temos direto para Amsterdã, temos diário para Miami, Orlando, né? Já tínhamos para Lisboa, vamos começar agora, no mês de dezembro, para Madrid. Então, é uma forma de você fazer da oportunidade do Estado pela localização. Não tem sentido uma pessoa do Nordeste, do Norte, você descer para o Sudeste para ir para a Europa, né? Quando você pode, ao contrário, nós temos que ser um ponto de conexão. Então, a estratégia que nós traçamos para o Ceará foi ser um ponto de conexões, um hub aéreo, e é tanto que o Ceará tem sido o destino que mais cresce no Brasil. Nós já somos hoje o 3º aeroporto com maior volume de passageiros e também, segundo dados do próprio Ministério do Turismo, foi o estado que mais cresceu o turismo no 2018 e agora em 2019 também. É muito Quanto interessante que o turismo falar representa na economia do Ceará atualmente? Serviços no estado representam algo em torno de 70%, 72%. Né? Quando ele fala serviço, está incluído o turismo, né? A indústria representa 24%, e o restante é um pouco a agricultura, mas essa é mais ou menos a proporção da economia. Aliás, saiu um estudo agora importante que mostra que o Brasil é o 5º país no mundo onde o turismo influencia no PIB nacional.
Ou seja, imagine se a gente pudesse abrir a oportunidade, o que significaria para o Brasil se a gente ampliasse o turismo na economia brasileira. Era para encostar no agronegócio, claro, era o potencial que a gente tem enorme. É muito interessante falar de vocação de um país e a gente tem todas essas maravilhas, mas o que a gente faz com essas maravilhas? A gente polui água limpa, a gente tem água limpa e polui com esgoto. Isso eu estou falando aqui de São Paulo, estou falando de Alagoas, onde tem a língua negra, eu estou falando de situação do Brasil inteiro. Quer dizer, falta também ao brasileiro um carinho um pouco maior com o seu próprio país, né? Um tratamento um pouco mais civilizado, pensando no futuro mesmo, em preocupação com o futuro. E também uma infraestrutura que possa garantir à população saneamento básico. O Brasil tem um percentual ainda muito pequeno de esgotamento sanitário, principalmente nas regiões Nordeste e Norte do Brasil. Essa nova regulamentação do saneamento básico tende a melhorar essa situação? Tende. O que foi aprovado do Senado, ela é importante. Hoje, o poder público não tem a capacidade de ter volume de investimento para ampliar as redes, principalmente redes de saneamento, de esgotamento sanitário. Então, essa nova lei que passou pelo Senado, que vai ser aprovada na Câmara, ela abre a parceria com a iniciativa privada para fazer investimentos. O que é que nós estamos também fazendo lá no Ceará? Nós estamos abrindo, há 2 anos, nós estamos com o BNDES, fez todo um estudo, para abrir, agora vamos abrir uma parceria público-privada com a iniciativa privada para fazer investimentos na universalização de Fortaleza, região metropolitana do Ceará. Então, é importante. O problema que hoje está na Câmara é que a mudança que a Câmara quer fazer é porque, por exemplo, vou dar um exemplo do Ceará. O Ceará tem 184 municípios. Dali, talvez 5 tem um retorno econômico do serviço, né? Outros são pequenas cidades que não têm um retorno econômico. Então, quem mantém esses outros municípios são as grandes cidades, tipo Fortaleza, Maracanaú, na região metropolitana. Então, eu não posso abrir uma concessão privada só limitando, porque o interesse privado vai ser só para as cidades que dá retorno e dá lucro. E os outros? Então, tem que vincular tem que o que vincular. dá lucro com os outros. Ou seja, você vai assumir Fortaleza, no caso, mas vai ter que assumir uma série de outros municípios para garantir que tem o serviço, né? Então, essa discussão está sendo hoje pautada lá no Congresso Nacional. A gente tem hoje no Brasil a necessidade de uma reforma administrativa, a necessidade da reforma e de todas as outras reformas, mas além de todas essas, a previdenciária, que é a mais importante em discussão. Tributária também, tributária, né? Na previdenciária, estados e municípios ficaram de fora dessa primeira fase. Qual é a sua expectativa no futuro para o seu estado e para o restante do Brasil? Eu sempre digo que se o estado não estiver equilibrado, se não tiver com suas contas em dias, nenhum gestor dá respostas às cobranças ou às políticas públicas para a população. Como é que eu vou construir novas escolas se eu não tenho recurso? Como é que eu vou melhorar a saúde se eu não tenho recurso? Portanto, é fundamental, né, a boa gestão fiscal e o equilíbrio fiscal do Estado. O Ceará, a gente tem mantido isso com muita firmeza. O Ceará hoje é considerado um dos estados mais bem equilibrados do Brasil. Aliás, Mariana, ano passado fomos foi o estado do Brasil que mais fez investimento público, ou seja, 15,2% da nossa receita foi para investimento. Você construir estradas, escolas, contratar novos serviços para a população. Então, isso é fundamental. Isso é uma coisa que a gente preza muito e que faço isso com muito rigor, né, com boa equipe. E fizemos várias reformas. Por exemplo, nós fizemos as mudanças lá em 2016, eu fiz mudanças na reforma da Previdência no Estado. Claro que dentro das limitações que eram possíveis legislar dentro do Estado, né? Então, a reforma da Previdência, inclusive que eu defendi a importância da reforma da Previdência, mas sempre defendendo que não prejudicasse os mais pobres, mexesse no trabalhador rural, por exemplo, mexesse no BPC, mexesse na capitalização, como queria incluir, e nós estamos vendo aí o exemplo agora do Chile, né? E um dos problemas é a desigualdade, os problemas sociais, e lá criaram a capitalização e foi um desastre, né? Pessoas recebendo aposentadoria menor do que o salário mínimo lá no Chile. Então, infelizmente, essa reforma não foi para estados e municípios, mas tem uma PEC paralela para ser votada, espero que seja votada no Congresso, na Câmara e no Senado, para valer também para estados e municípios, porque o grande problema hoje dos estados é o déficit da Previdência. Tem estados hoje que, por exemplo, 30% da sua receita está comprometido com o déficit
da Previdência. Então, como é que ele vai ter capacidade de fazer investimentos se ele não resolve o problema do déficit que só faz crescer? Então, é um problema que precisa ser enfrentado com muita responsabilidade nesse momento. E um tema importante da discussão agora é a reforma tributária, né? Ou seja, o Brasil, existe duas propostas na Câmara e no Congresso, mas são propostas que visam muito tributar sobre o consumo. O Brasil tributa muito sobre o consumo, mas tributa muito pouco sobre a renda e sobre a propriedade. Então, é preciso também incluir nesse debate a tributação sobre renda e a tributação sobre propriedade no Brasil. Você dá um exemplo, na França, quando você vai fazer a transferência de herança, de patrimônio, o imposto lá é 60%. Nos Estados Unidos é 45%, no Brasil é 8%. Né? Não há imposto sobre grandes fortunas, não se cobra imposto de renda sobre lucros de dividendos de empresas. Então, é preciso rediscutir a reforma tributária, até também para acabar essa guerra fiscal que existe, de desigualdades, inclusive regionais, dentro do Brasil. Essa questão de tributar lucros e dividendos, isso durante a campanha eleitoral, todos os candidatos se manifestaram a favor. Mas isso sumiu do debate. É o quê? É pressão? É pressão de uma elite que tem lucros e dividendos? O Brasil é um dos países mais concentrador de renda do planeta, mais desiguais. Nós temos 1% da população que detém 30% da riqueza desse país, né? Então, é preciso distribuir melhor essas riquezas e diminuir as desigualdades. Vou dar outro exemplo em relação à regionalização do Brasil. 52% do ICMS arrecadado no Brasil está na região sudeste, né? Então, um debate também na reforma tributária é cobrar o ICMS da origem ou no destino. Hoje se cobra na origem. E onde é que está concentrada a industrialização do Brasil? Na região sudeste. Então, o correto seria cobrar no destino de quem compra lá em outras regiões. Você teria uma distribuição melhor e acabaria com a guerra fiscal que existe hoje no Brasil. Então, são temas importantes que precisam ser debatidos nessa reforma tributária. A reforma tributária não pode se restringir apenas à tributação sobre o consumo. É importante você pegar ali, porque imposto demais no Brasil, você tem IPI, você tem ICMS, você tem PIS, você tem CONFINS, você tem ISS. Então, a ideia é transformar tudo isso num imposto único, mas nós estamos falando de tributar o consumo, que já é grande no Brasil. A gente paga muito sobre a tributação do consumo, mas é importante também olhar outros pontos importantes. O senhor falou agora há pouco na questão da desigualdade, quando abordou a questão tributária, mas tem uma outra questão que é mais pelo lado social e que também me deixa muito intrigado. O Ceará é um estado que tem um bom nível de educação, boa parte das melhores escolas públicas do Brasil. 82 das 100 melhores escolas do ensino fundamental. Estão lá no Ceará. É um estado que vem organizando as suas finanças, é um estado com todo esse potencial turístico e que desenvolve sua indústria de turismo, é um estado que tem sol, tem vento, tem mar, portanto tem energia, mas é um estado que é o 7º maior em desigualdade no país. Por que essas coisas não se encaixam? Por que o potencial econômico e de educação não está conseguindo vencer a desigualdade dentro do Ceará, que é um estado que tem 9 milhões de habitantes, ou seja, menor que Portugal? Seria como ter um pequeno Portugal dentro do Brasil, o que viabiliza o desenvolvimento de um estado, ou seja, não é tanta gente assim. Não daria para ter menos desigualdade, mais desenvolvimento? Olha, nenhum estado ele consegue criar suas políticas públicas isoladamente do Brasil. Nós estamos num país federativo. Por exemplo, qualquer legislação que eu vá realizar no meu estado depende do Congresso Nacional. Eu não posso legislar sobre segurança, não posso legislar sobre tributação, não posso legislar sobre uma série de coisas. Então, há uma dependência federativa muito forte e o Brasil é um país extremamente desigual ainda. Estou dizendo, nós temos regiões ricas no Brasil e regiões pobres no Brasil. E as regiões mais pobres são a região Nordeste e o Norte do Brasil. Então, as decisões das políticas públicas precisam ser tomadas do ponto de vista ainda federativo, né? Então, há um poder concentrado muito grande na União, no governo federal, que precisa ser desconcentrado, né? O próprio ministro Paulo Guedes defende sempre menos Brasília, mais Brasil, né? E isso nós precisamos colocar em prática
esse discurso, né? Mas que possa dar capacidade. Por que o Ceará, que é um estado do semiárido nordestino, tem a melhor educação pública do Brasil? Qual o segredo? Porque o estado tomou a decisão de priorizar aquilo que é mais importante de uma sociedade, que é o capital humano, né? Ou seja, como é que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 82 estão no Ceará? Porque o estado tem focado e priorizado naquilo que é mais importante para o seu estado. Agora, nós temos limitações de desenvolvimento, limitações de industrialização, limitações de arrecadação, até porque para o Estado trazer, melhorar a economia do Nordeste brasileiro, a gente precisou dar muito incentivo fiscal para as empresas irem para lá, que é o chamado guerra fiscal. Ou seja, como é que uma empresa sai do Sudeste do Brasil para se instalar no Nordeste? Porque eu estou te dando, estou deixando de arrecadar para você se instalar lá, para gerar emprego, para melhorar a economia. Então, há uma desigualdade muito grande. Governador, a gente falou agora há pouco sobre a educação no Estado, mas quando a gente vai criticar e pensar nos pontos fracos da imagem do Brasil lá fora, o senhor mesmo mencionou a violência e o Ceará teve, esse ano, uma crise penitenciária gravíssima, o Ceará, inclusive, foi o estado que foi escolhido por algumas facções aqui mesmo de São Paulo para se instalarem no Nordeste e no Ceará. Como combater esse tipo de crime que é organizado, que é inteligente, que tem muito dinheiro, que tem muito armamento pesado? O que mais poderia ser feito para ajudar no combate a esse tipo de crime, das facções mesmo? Bom, Mariana, eu estou no meu segundo mandato. Eu passei 4 anos fazendo um debate no Brasil, mostrando a necessidade do governo federal assumir as suas responsabilidades. O problema da violência no Brasil é por um fator chamado tráfico de drogas. Sim. Né? De quem é a responsabilidade para proteger as fronteiras brasileiras? Da União. Marítimas, terrestres, aéreas, da União. Né? Quem é responsável para combater o narcotráfico e o tráfico de armas no Brasil? É da União. Mas nunca a União sempre foi omissa em relação a isso. E sempre deixou os estados, a responsabilidade sobre os estados, né? Que é a responsabilidade pelo policiamento, para contratação, para fazer a segurança. A polícia nos portos, por exemplo, ela é estadual ou ela é federal? A responsabilidade de guardar a área marítima do Brasil é da União. Né? Inclusive, se o porto for federal, inclusive a Receita Federal está em todos os portos, né, brasileiros. Mas eu quero dizer o seguinte, não estou aqui jogando só a responsabilidade para a União, mas estou dizendo que a União sempre foi omissa em relação a querer fazer esse debate. Porque o crime, Mariana, ele ultrapassou as fronteiras dos estados. Hoje, um grupo criminoso no Rio de Janeiro dá ordem no Nordeste. Na região Norte, os presídios brasileiros, na grande maioria, se transformaram em escritório do crime. Né? Então, quando eu assumi o governo em 2015, eu não acredito em nenhuma política pública que se não for planejada, com foco, com meta, que foi o que nós fizemos na educação. Ninguém transforma a educação do dia para a noite. Foi um processo de 2007 para cá. Estamos aí com praticamente 13 anos num processo de evolução. Então, a minha ideia foi, vou chamar o que havia de melhor no Brasil de especialista nessa área e vamos construir um plano. E foi o que eu fiz durante todo o ano de 2015. E o plano tinha várias metas. Fortalecimento policial, trabalhar com inteligência, trabalhar com tecnologia, né? Trabalhar a prevenção, trabalhar o poder judiciário, que é responsável também, porque a responsabilidade da segurança não é só do executivo, é de um conjunto de instituições, né? Então, e tinha um eixo importante que se chamava sistema prisional, né? E o plano traçava uma estratégia de que a necessidade do Estado fazer uma intervenção no sistema prisional cearense, né? Que é, como eu digo, a grande maioria dos presídios, superlotação, entrada e saída de celular, comunicação, enfim. Então, e aí eu procurei me preparar. Eu não podia fazer uma intervenção no meu sistema sem me preparar antes. Então, contratei, só em 4 anos eu contratei 10 mil profissionais de segurança pública no estado do Ceará. Né? Polícia Civil, Polícia Militar, contratei agentes penitenciários, aumentei em 73%, aumentei mais 3 mil vagas no sistema para diminuir a superlotação e criei uma secretaria nova e criei uma estrutura nova para isso. E aí tomei a decisão, no ano passado, fui procurar o que havia de melhor de especialista nessa área, contratei para ser meu secretário e tomamos a decisão de fazer as intervenções no sistema prisional. O que é a intervenção? Acabar com televisão, visita íntima, celular, comunicação, endurecer, fazer a lei cumprir. Né? E o que aconteceu no Ceará em janeiro não foi o problema do sistema prisional, foi a reação lá fora
tentando intimidar o Estado que estava fazendo cumprir a lei. Era uma forma de, toda vida que você faz um endurecimento do sistema prisional, os criminosos tentam reagir incendiando ônibus, tentando criar um pavor na população, para o Estado se intimidar e recuar. E que eu disse que não íamos recuar, ao contrário, ia mostrar que quem manda é o Estado. E foi um momento difícil, mas hoje você vai no sistema prisional do Ceará, é uma mudança radical que aconteceu lá. E a influência disso lá fora, nas ruas, desde o trabalho de inteligência, mas também o trabalho do sistema prisional, o Ceará hoje, esse ano, é o estado com maior redução de homicídio do Brasil, é o Ceará. Nós já chegamos a reduzir 52,2% até esse mês de outubro deste ano. Na época o senhor precisou falar com o governo federal, claro, com o ministro da Justiça, com o Sérgio Moro, essa interlocução, ela existe, ela é boa? Ela existe, falei com o presidente da República em janeiro, falei com o ministro Sérgio Moro, precisei transferir presos para presídios federais fora do Ceará, tive a presença da Força Nacional durante o mês de janeiro no Ceará, porque acho que existe um pacto federativo que é a importância, a parceria e o apoio dos entes federados no Brasil. Mas esse tema é um tema que precisa ser... Nós lutamos muito para criar... Se você for olhar a educação, nós temos o Sistema de Educação Brasileira, federativo, temos um fundo, o Fundeb. Se for olhar para a saúde, tem um Sistema Único de Saúde, tem um fundo e segurança. Nós conseguimos aprovar, o Congresso Nacional, depois desse debate todo, conseguiu aprovar no passado o SUS, porque é o Sistema Único de Segurança Pública. O que está faltando é colocar esse sistema em prática. E é preciso ter uma conexão de informações, de dados, de inteligência entre todos os estados da federação. E quem tem que coordenar isso é a União, é o governo federal. E nós, estados, contribuirmos. Então, esse processo do problema da segurança pública, da violência no Brasil, ele precisa ser tratado como prioridade, é preciso rever as leis desse país. Nós temos leis frouxas no Brasil. Eu, inclusive, defendi nessa época que você queimar um ônibus, você jogar uma bomba, precisa ser tratado como terrorismo. Então, se você for analisar, a grande parte das pessoas que nós prendemos em janeiro e cometeram isso estão soltas, porque nós não temos uma legislação mais dura em relação a isso. Então, é uma série de conjuntos de fatores que precisam ser revistos, e quem tem que coordenar isso é a União, que tem o poder para isso, chamar o Congresso Nacional, que é o responsável para fazer as leis no Brasil, chamar o Poder Judiciário. Nós temos uma quantidade muito grande de presos provisórios. Quem tem que julgar os presos é a Justiça, não somos nós. O Estado apenas guarda o preso. Então, é um conjunto de fatores que precisam ser reunidos para a gente enfrentar. E eu não tenho dúvida que o que nós estamos fazendo no Ceará é uma coisa planejada, da mesma forma que nós fizemos na área da educação, mas planejada, com foco, com meta, com objetivo, e a gente tem sido muito duro em relação a isso. Governador, chegaram algumas perguntas pelo Twitter, eu vou ler para o senhor a pergunta do Marcelo Aprígio. Governador, o senhor vai sair do PT e ir para o PSB? Não. Respondeu rápido essa. A pergunta do Paulo Henrique Faria. Governador, o senhor fará campanha novamente para que seu partido faça uma aliança com o PDT em 2022? Ciro Gomes, presidente? Bom, está muito cedo para discutir a eleição presidencial. Eu defendi na última eleição uma aliança, aliás, fui um dos primeiros a defender a chapa Ciro-Haddad, Ciro presidente e Haddad vice, até pela impossibilidade do ex-presidente Lula ser candidato. Então, achava que era o momento dos partidos de centro-esquerda se unirem para apresentar uma candidatura. Mas, infelizmente, fui vencido aí. Mas acho que está muito cedo ainda para discutir eleições de 2022. O Diego Marques diz que prefere uma chapa Ciro e Dino, porque o antipetismo ainda vai estar muito presente, sem contar a polarização com o Bolsonaro, que vai inviabilizar qualquer debate mais propositivo. Olha, mas eu geralmente gosto de dizer que o PT ele teve uma força muito forte na última eleição, mesmo com todos os problemas que ele enfrentou. Sim. Você colocar um candidato no segundo turno, tirar 45% dos votos no Brasil, elegeu o maior número de governadores do Brasil, elegeu a maior bancada de deputados federais, 4 governadores, então tem uma força muito grande. E eu não acredito em nenhuma candidatura de centro-esquerda que não seja juntamente com o Partido dos Trabalhadores. Acho que tem... Você acha que tem mais a acrescentar do que atrapalhar? Sem dúvida, não tenho nem dúvida disso. Mas ficou uma mágoa gigantesca do Ciro Gomes em relação ao PT, porque o Ciro provava por A mais B, pelas pesquisas, que ele ganhava a eleição. E o PT não quis
bancar o Ciro, como o senhor defende, como cabeça de chapa. Como formar uma aliança com o PT, sendo que o PT sempre quer ser o primeiro da fila, sentar na janelinha? É por isso a minha crítica. Eu acho que eu sou daqueles que defendem a política não com projetos pessoais. Eu acho que é um projeto no meu caso, no meu estado, um projeto de Estado e, nesse caso, um projeto de nação, né? Quem vai representar esse projeto, e se discute, se escolhe, né? Mas o mais importante não é um projeto individual, é um projeto do que é que nós queremos melhor para o Brasil. Um país como o Brasil, nenhum país do mundo, ele cresceu, se desenvolveu sem investir na educação. Nós estamos perdendo tempo, o Brasil. Eu estive agora em Singapura. Singapura, há 30 anos, 40 anos atrás, era mais pobre do que o Brasil. Tinha miséria, violência, crime organizado. E não tem recursos naturais, não tem água. Toda a água lá é dessalinizada. Eu fui convidado, inclusive, porque lá tem a melhor educação do país, do mundo, é lá em Singapura. Qual foi a estratégia dele? Investir no capital humano, investir nas pessoas. Esse é o grande segredo, o mundo já mostrou isso. A China investiu no capital humano, investiu na educação, mandou pessoas para o mundo inteiro para estudar, trazer informação, pesquisar. Esse é o grande erro do Brasil. Então, nós precisamos apresentar um projeto de nação. Então, eu acredito que aqueles que defendem mais o centro-esquerda no Brasil precisam muito mais construir um projeto coletivo do que estar disputando espaços individuais. Que projeto é esse? Porque esse projeto absolutamente não está claro nesse momento para a população. Da mesma forma que, quando o PT estava no poder, não existia também muito claro um projeto de oposição ao PT, era muito mais um projeto de combate, de oposição pela oposição, como também, nesse momento, não me parece haver um projeto de centro-esquerda para o país. Por isso que eu acredito que todos podem contribuir. Eu vou dar o exemplo do meu estado. Foi o que eu fiz. Eu dialoguei com todos os setores. Eu dialoguei com o presidente da Federação das Indústrias, que eu tenho uma boa relação, que votou no Bolsonaro, até o MST, que é o mais radical da esquerda. Acho que todos podem contribuir. Nós vivemos numa sociedade plural, de divergências, de ideologia diferente, e todos podem contribuir, de certa forma, dar a sua contribuição para o Brasil. Nós precisamos unir mais o Brasil, acabar com essa polarização, os polos, os opostos, essa disputa de certa ideológica. Maneira, essa polarização e alimentar essa polarização faz bem para alguns elementos, para alguns Mas não faz bem para o Brasil, não faz bem para o nosso país. O ex-presidente Lula não alimenta essa polarização? Bom, enfim, eu acredito, isso é o que eu estou colocando, que eu acredito. Inclusive, muitas vezes sou criticado por isso, mas é a minha forma de enxergar a política. A política ela precisa ser voltada, repito, para olhar para as pessoas. Nós estamos no Brasil hoje com quase mais de 12% da população desempregada, né? Nós temos regiões do Brasil que 82% da população precisa do sistema único de saúde e depende da escola pública de qualidade. Então, o papel do Estado é muito forte ainda no nosso país, né? Repito, há uma desigualdade muito grande no Brasil. Então, isso precisa ser colocado. O ex-presidente Lula foi o período que o Brasil mais diminuiu as desigualdades. Tinha gente no Nordeste que não tinha nem 3 refeições por dia, não comia direito. Então, esse é um papel que precisamos avançar e garantir que as pessoas possam viver com dignidade nesse país, acabar com essa desigualdade. Então, eu acho que, enfim, é isso que eu acredito, é isso que eu defendo. Não estou na política simplesmente por estar pelo poder. Eu fui 8 anos secretário do ex-governador Cid, que foi um grande governador. E na véspera da convenção fui escolhido para continuar o trabalho dele, mas continuar um projeto de Estado, um projeto que prioriza a educação, porque se não tiver uma decisão política, porque ninguém quer investir em educação, porque o resultado só demora para sair. Ninguém quer investir em esgoto, porque fica enterrado, ninguém vê, né? Então, é preciso ter decisão política para saber qual o projeto que você quer implantar. Nós queremos fazer do Ceará o país que foi feito em Singapura, com a melhor educação, dar oportunidade para essa meninada, para não ter que ser cooptada para o tráfico, para a droga, para o crime, né? E não tenham dúvida, nós estamos construindo uma geração diferente. Há 10 anos atrás, no Ceará, apenas 500 jovens iam para a universidade, de escola pública. Agora, 20 mil jovens passaram em universidades no Ceará. Isso mostra os avanços, dá oportunidade para essa garotada, para essa meninada. Então, isso é o que eu acredito
que é possível construir. É possível construir um projeto de Estado que combata as desigualdades sem que esse Estado se torne assistencialista, sem que esse Estado se torne perdulário, sem que esse Estado quebre as contas públicas, que foi que é uma das grandes críticas que se faz ao governo do PT, principalmente ao governo da presidente Dilma? Não, são todos os governos, que eu também acho um erro. Todos os erros dos governos deram desonerações e deram incentivos fiscais para determinados setores da economia. Inclusive, para ser justo, o atual governo está ameaçando desonerar também. Pois é, em 2017, o governo federal deixou de arrecadar 270 bilhões com incentivos fiscais para alguns setores da economia. Você sabe, é importante o telespectador saber, o Brasil gasta 120 bilhões por ano com saúde, 112 bilhões com educação, 27 bilhões com Bolsa Família. E deixou de arrecadar, dando desoneração e incentivos fiscais para as empresas, 270 bilhões. Dava para cobrir isso tudo. Você saber qual é o impacto que isso tem para a economia. E o emprego aumentou, o desemprego aumentou. Se quando você toma uma decisão para gerar mais emprego, para melhorar a economia, para reduzir a desigualdade, tudo bem. Mas qual é o efeito que aconteceu? Nós fizemos foi aumentar a concentração de renda e aumentou o desemprego. Então, está errada essa fórmula de... E também o brasileiro tem uma coisa de relativizar muito o que é certo ou errado. Ele relativiza. Não é o que é certo e o que é errado, ponto. O que é certo e o que é errado depende de quem é o autor da ação. Depende se sou eu, se é meu amigo, se é um conhecido ou se é uma pessoa de quem eu não gosto. Aí o certo ou o errado mudam de acordo com o autor da ação. A gente ainda tem muito a melhorar como povo mesmo, né? Como união. Sem dúvida, e não existe uma fórmula secreta, mágica, para resolver todos os problemas. Mas também não adianta a gente inventar a roda. É pegar as boas experiências que já existem. Vamos pegar a experiência boa da educação do Ceará, lá do Espírito Santo. Vamos pegar a experiência boa também lá do Pernambuco. Vamos pegar a experiência boa de São Paulo. Vamos fazer com que essas experiências que estão dando resultado, estão gerando oportunidades, possam ser replicadas no Brasil. E quem tem que fazer isso é a União, porque ela que é o grande maestro da Federação Brasileira. Ela que tem um poder de convocar, de chamar a sociedade, chamar os poderes para esse projeto. O que eu acho que falta no Brasil é mais diálogo. Eu sempre defendo, o grande caminho para construir qualquer política ou qualquer ação é o diálogo. O Brasil é um país também que tem muito privilégio e muito dinheiro público sendo usado para manter uma máquina pública. A gente tem fundo partidário, fundo eleitoral, Senado, Câmara e Senado com um número imenso de assessores. Toda a nossa máquina é inchada. Existe uma maneira de acabar com alguns desses privilégios, fazer um negócio mais enxuto? É preciso acabar privilégio, é preciso diminuir a estrutura da máquina pública. É preciso dar mais eficiência aos resultados da população. Saiu a pesquisa recentemente, qual é a maior reclamação da população? Saúde. Né? Mesmo com desemprego tão alto no Brasil, a maior reclamação não é nem violência, é saúde. Porque a grande maioria da população brasileira ainda depende do sistema único de saúde. Ir no hospital público, ir num posto de saúde, ir numa policlínica, ir numa UPA. Né? Então, qual é o problema hoje da saúde do Brasil? A gente gasta muito em saúde, mas será que nós estamos gastando também bem? Será que a eficiência do serviço está boa? Como é que a gente está medindo esses resultados? Como é que está sendo acompanhado isso? Nós criamos agora, Mariana, lá no Ceará, uma plataforma de modernização da saúde pública. Da mesma forma, o que foi que aconteceu no Ceará na educação? Não é responsabilidade do Estado a educação do ensino fundamental, não. É só do ensino médio. Mas o que aconteceu? Se o aluno do ensino fundamental não faz um bom ensino fundamental, ele já chega ruim no ensino médio. Então, já compromete a vida acadêmica dessa criança ou desse jovem. Então, foi o que o Estado fez. Nós vamos pactuar com o município. E aí foi o que nós fizemos. Incentivo, distribuição do ICMS de acordo com resultados e indicadores da educação, premiação das escolas, premiação aos alunos, premiação aos professores, formação, qualificação. Então, isso fez com que a gente saísse lá nos piores indicadores do ensino fundamental e hoje somos o melhor. E o resultado do ensino médio já chegou, porque com 13 anos de projeto, hoje, nós éramos o 12º no ensino médio, já somos o 4º. E a tendência é irmos para o topo já do ensino médio no Brasil. Então, a mesma coisa nós estamos fazendo na saúde. O município tem ali a sua atenção primária, o Estado faz sua atenção secundária, a União tem
hospitais terciários, mas não há uma comunicação maior entre eles, não há foco, não há meta, não há indicador. Então, o que nós estamos construindo na saúde lá é a mesma coisa que nós construímos algum tempo atrás na educação, né? Integrar o sistema, é você entrar no posto de saúde e ter um sistema informatizado para quando você for no hospital, o seu histórico de saúde já está lá. Isso você ganha tempo. É tão simples, né? A gente tem tecnologia hoje em dia. E hoje em dia, com a modernidade, os meios de comunicação, você recebe informação até pelo celular. Quem é que não tem um celular no Brasil? Governador, vai receber uma dica, uma informação, uma recomendação de saúde. O senhor tem o sonho, a ambição ou o desejo de se tornar presidente do Brasil um dia? Não, eu não penso nisso. Eu acho que a minha preocupação agora são os problemas que eu tenho no meu estado, os desafios, né? Eu quero fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro, porque há uma visão, muitas vezes, dos políticos, de que o segundo mandato ele nem sempre é bom como o primeiro, porque se acomoda mais, não vai para uma reeleição, etc. Então, meu foco agora é fazer meu segundo governo e quero fazer ele melhor do que o primeiro. É curioso que o debate presidencial se precipitou totalmente já esse ano. A gente já tem algumas candidaturas sendo lançadas. E é uma insanidade de quem está no governo já pensar em eleição em 2022. Em reeleição. E aí a gente tem agora, no meio do caminho, no ano que vem, as eleições municipais. O que essas eleições podem indicar do ponto de vista político, aí sim, para 2022? Geralmente, a eleição municipal tem uma certa influência na eleição próxima, né? Geralmente, isso tem uma conexão, né? Mas está muito cedo ainda para pensar em 2022. Eu acho que é muito precipitado fazer esse debate agora. Mas o debate na eleição municipal tende a ser nacionalizado? O senhor acredita nisso? Em algumas regiões tem, principalmente eleições de capitais, né? Eleições que têm uma visibilidade maior. Os temas nacionais eles chegam a ser colocados, né? Então, não tenho dúvida que, com certeza, as eleições do próximo ano terão influências nas eleições futuras. O Brasil, às vezes, me parece que perde o bonde da história, assim, perde a linha do tempo. O mundo inteiro já está indo numa direção. Vários, né? Opa. E depois a gente tem que dar um salto se quiser acompanhar, né? Se quiser chegar junto. Qual é a sua expectativa, a sua esperança, já que o senhor disse que tem esperança, para o futuro do nosso país? Eu sou um eterno otimista. Eu acredito que nós somos uma nação privilegiada, de um povo maravilhoso, né? de uns recursos naturais invejáveis, né? A gente não tem problemas aqui, desastres naturais, terremoto, furacões, como tem em vários lugares no mundo. Temos uma cultura muito rica, né? Temos recursos naturais, inclusive o Brasil é um dos poucos países do mundo que a sua matriz energética é renovável. Nós estamos com mais de 40% da sua matriz energética renovável. O Nordeste é o grande produtor de energia eólica do Brasil. Então, nós temos tudo para agora. Eu acho que a principal prioridade que o Brasil precisa tomar essa decisão é investir no seu capital humano, é investir na educação e garantir, Mariana. Eu sempre defendo que a maior política de prevenção à violência e de oportunidade para o futuro é a escola de tempo integral. É você botar o menino o dia inteiro na escola. É você garantir que ela tenha uma refeição, que ela possa se profissionalizar, que ela possa ter uma oportunidade. É impressionante a mudança na visão dessas pessoas que têm essa oportunidade. Então, da mesma forma que o rico tem direito de ir para uma escola privada, a gente precisa dar uma boa qualidade, uma escola pública no Brasil. Então, o grande investimento que o Brasil precisa fazer e precisa focar e precisa colocar isso como prioridade agora, vai ter um debate importante que é o Fundeb. O Fundeb é uma medida provisória que vai acabar agora. Então, ela precisa ser transformada em lei, numa PEC para o Brasil, e precisa ampliar os recursos para a educação. Tabata Amaral fala muito do Fundeb, bate muito nessa tecla. Não, esse discurso é lá atrás, quando diz, olha, construa uma escola para fechar um presídio, né? Invista na educação para garantir um futuro melhor para um país, né? Enquanto a história mostrou que os países que eram pobres, a China, há 50 anos atrás, era mais pobre do que o Brasil. A China hoje é uma grande potência que está disputando com as maiores nações do mundo. Porque investiu em educação, investiu em ciência e tecnologia, investiu em pesquisa,
Esse é o caminho que eu acredito. Eu vou refazer a pergunta da Mariana de um ponto de vista um pouco mais prático. Quando nós aqui somos da mesma geração, do final dos anos 60, começo dos anos 70. Tudo Quando eu vi a redemocratização do país em 85, naquele momento eu era adolescente, eu acreditava que na minha vida eu ainda veria o Brasil padrão Europa, padrão Alemanha. Hoje eu já acho que não. Do ponto de vista prático, o que a nossa geração ainda consegue deixar como legado para o Brasil? Eu acho que o Brasil, ele, por mais todas as dificuldades que a gente enfrenta, eu acho que nós tivemos avanços importantes. Primeiro, na democratização do país, né, no acesso de milhões de brasileiros que não tinham acesso antes, né? Mas eu me preocupo muito, porque eu acho que nós perdemos um pouco o time, porque o Brasil está envelhecendo, a população está envelhecendo, os nossos jovens estão morrendo, porque muitos envolvidos com a quantidade de pessoas que morrem com a violência hoje no Brasil é uma coisa fora do normal. Então, há uma preocupação muito grande como é que esse capital econômico que gera emprego, que gera mão de obra, né, se ele está diminuindo, se nós estamos envelhecendo a população e nós não investimos no capital humano como era para nós investirmos e uma coisa que é fundamental, que é ciência e tecnologia. O Brasil é totalmente dependente. Nós somos dependentes de ciência e tecnologia. Então, isso me preocupa muito para o futuro do Brasil. Mas, repito, eu sou sempre um otimista e acredito que nós temos um povo muito guerreiro, resiliente e trabalhador. Eu acho que é uma questão de fazer acreditar que a educação e a qualificação são investimentos, não são gastos. Todas as análises que eu vejo, econômicas, políticas, sobre futuro, sobre o que é preciso fazer, sempre foca muito do lado da conta pública, da rigidez, e ninguém fala de educação, ninguém fala de qualificação. Eu acho que esse ao contrário, um grande ganho que nós tivemos agora no Brasil foi garantir um mínimo de aplicação de recursos de estados e municípios em educação e saúde. Estão querendo acabar com isso, tirar essa limitação. Hoje o Estado é obrigado a gastar 25% com educação e 12% com saúde. O município 25% com educação e 15% com saúde. Mas estão querendo acabar, ou seja, o Estado que define quanto é que deve ser gasto com educação. Acho que é a gente retroceder àquilo que a gente acredita que deve ser a ampliação dos investimentos no país e no Estado. Governador, muito obrigada pela participação aqui no Mariana Godoy Entrevista. Você aí de casa teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre Camilo Santana. Obrigada, governador. Boa noite. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, governador. Boa noite para você. Boa noite a todos. Até sexta-feira que vem.